Tá bom. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos alunos, aos nossos pais que estão nos acompanhando, aos nossos professores e demais pessoas que estão participando da nossa live. Hoje iniciamos a semana de live, uma semana diferente, pensada pela equipe administrativa e pelos professores da nossa escola. Pensada porque estamos há mais de 135 dias, num formato de atividades não presenciais, e sabemos que vocês, alunos, estão um tanto cansados dessa rotina e que os pais também, que têm nos ajudado tanto, têm auxiliado vocês em casa, também estão cansados. Então, pensamos em trazer um momento diferenciado, mas também de aprendizagem e de reflexão, visto que todas as temáticas abordadas nesta semana são temáticas pertinentes ao momento que estamos vivendo, a este momento de pandemia, que tem mexido com as nossas emoções, que tem mudado a nossa rotina de vida de cada família, de cada professor, de cada estudante. Então, para iniciarmos a nossa semana, hoje nós vamos ter a live Gestão de Emoções. Quem não teve incertezas nesse momento, dúvidas, né? Ficou triste por ver alguma notícia, saber que algum familiar não estava bem, ou querer ir ver alguém e não podia vê-lo. Ou às vezes teve muitas conquistas e não pôde aproveitar delas, comemorá-las nesse momento, tá? Este momento é um momento para os nossos adolescentes que gostam muito de se socializar, de abraçar os amigos, de um aperto de mão, né? E que isso não está acontecendo porque vocês estão nas suas casas e não na escola. Sabemos que queriam compartilhar algumas ideias com o colega de sala, ou com o amigo que fez na escola, ou até com outro amigo que não é possível visitar nesse momento. Tudo isso está nos fazendo falta, muita falta. Inclusive vocês, alunos, quando vamos na escola trabalhar, não tem o barulho de vocês. Não tem vocês esperando na porta da nossa sala para nos contar algo, ou até para a gente resolver algum conflito entre os adolescentes. Por isso, hoje, né, nós vamos ter a live que vai falar de toda essa questão de emoções, como lidar com essas emoções neste momento que cada um está passando, como se sair melhor com isso, né? Estamos precisando, né, aprender a administrar tudo isso que a gente está sentindo. E a nossa convidada é uma pessoa muito querida e muito especial para nós, a Luciana Bodanese, que é psicóloga, né? Já foi secretária de educação, tem um conhecimento muito grande e é extremamente carismática. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar muito da palestra dela. Vocês podem participar deixando comentários no chat. E no final, se alguém tiver alguma pergunta, também pode deixar ali no chat, que no final a gente faz para ela. Luciana, seja muito bem-vinda, tá? Estamos muito felizes de você ter aceitado o nosso convite, né? E fique extremamente à vontade. Bom dia, obrigado. Quem agradece ao convite sou eu, porque a gente sempre aprende, né? Sempre. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde nós estamos podendo aprender muitas coisas, né? O conhecimento ele está vindo de uma forma muito veloz até nós. Então, eu espero que a nossa conversa de hoje, esse momento de falarmos das nossas emoções, seja bem construtivo para todos nós. E para começarmos, a gente precisa aprender a reconhecer as nossas emoções, porque muitas vezes a gente acaba tropeçando, tendo dificuldades em gerenciar elas, porque a gente tem que reprimir, seja na infância, na adolescência ou na vida adulta, porque a sociedade muitas vezes cobra. Então eu espero que a nossa conversa, uma postura de que a gente precisa estar
sempre bem, sempre motivado, sempre alegre. E hoje a gente vai conversar um pouquinho como reconhecer os sentimentos tóxicos que são gerados no nosso organismo e que liberam reações químicas, inclusive, e que mudam o nosso funcionamento e como lidar com elas. Por quê? Quando nós aprendemos a mudar as consequências das emoções, naturalmente a emoção começa a nos mudar. Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês da apresentação para que a gente consiga, que vocês possam ir acompanhando, né? O que nós vamos falar basicamente hoje? Quando a gente fala em emoção, a gente precisa entender autorrespeito, autocuidado, autoadmiração e amor próprio. E esses 4 comportamentos, eles estão pautados na nossa autoobservação, autoconsciência, humildade e coragem. Por quê? Porque quando eu olho para a forma que eu estou me comportando, seja elas, quando eu estou sob o domínio da raiva, do estresse, do isolamento, do tédio, da intolerância, eu preciso entender que sentimentos, que pensamentos estão acontecendo na minha mente que vão gerar pensamentos, que aí vão gerar comportamentos e que o comportamento é gerado por nossas ações. Então, nós vamos conversar muito agora pela manhã sobre isso. Né? Nesses 45 minutos, nós vamos entender a força que o nosso pensamento tem sobre as nossas emoções. Por quê? Se o corpo físico adoece, nós tratamos apenas dele. Nós temos uma dor de cabeça, nós vamos lá, tomamos o remédio. Se a gente machuca a nossa perna, tem uma fratura na perna, a gente vai ao médico e trata aquela fratura. Mas sem a consciência de que a doença é a sinalização de que a mente e as emoções estão em desequilíbrio, nós começamos a ter problemas, porque inclusive fraturas, né? Já tem estudos que estão trazendo que fraturas físicas têm muito a ver com fraturas emocionais, que nós estamos períodos emocionais de muito estresse, de muita cobrança, de muito julgamento, de dificuldade de socialização e interação com a nossa família ou com amigos, pessoas próximas a nós, pode sim vir a causar danos físicos, fraturas físicas. Então, o quanto é sério a nossa qualidade nas relações, a nossa qualidade dos nossos pensamentos, para que a gente tenha bons sentimentos e consiga lidar com o que está se apresentando nesse momento. Porque hoje nós estamos vivendo um modelo diferente de interação familiar. Porque nós saímos para ir para a escola, né, pela manhã, ou à tarde, ou à noite. Nós tínhamos um momento em que nós ficávamos em casa com a nossa família e, de repente, tudo isso mudou. Eu tenho que ir para frente de uma tela, estar em contato com a escola, ao mesmo tempo gerenciar a emoção que está dentro da minha casa, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, muitas vezes, ou se eu convivo com os meus avós, enfim, todos os meus parentes, e eles estão sob emoções também, vivendo a pressão emocional que cada um está se permitindo. Então, como é que eu estou preservando a minha mente? Como é que eu estou cuidando dos meus pensamentos? Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu vou adoecer, já nós temos estudos assim que comprovam. Eu adoeço se eu não cuidar dos meus pensamentos. Então, a primeira sugestão que eu, e dica que eu vou dar para vocês, examinem os pensamentos que vocês estão tendo em relação a vocês. Porque o autorrespeito, ele vem primeiro em eu reconhecer. Eu tive raiva no dia de hoje e eu tive vontade de bater a porta e gritar com os meus pais. Um exemplo. Essa raiva, ela veio movida pelo quê? Que emoção, que comportamento veio que gerou essa emoção? Eu fui contrariado? Eu não estou sabendo lidar com a solidão, porque algumas pessoas lidam muito bem
com a solidão. Outras pessoas têm dificuldade de ficarem sozinhas. Nós estamos vivendo um momento de muito estresse, porque nós temos um acúmulo de atividades. Embora muitos pensem, não, mas a gente está em casa, está mais fácil. Não está, porque nós estamos tendo que gerenciar a nossa casa, a nossa vida profissional, a nossa vida social, a nossa vida acadêmica, e muitas vezes dentro de mim está um turbilhão. O meu autorrespeito, ele está muito baixo. Então eu olho para mim e não consigo perceber quem eu sou. Então percebe se os teus pensamentos eles estão te ajudando ou eles estão te atrapalhando. E que pensamentos você vem tendo sobre você em relação ao momento que você está passando. O autocuidado. A importância de, mesmo nós estarmos em casa, nós não passarmos o dia todo de pijama. Porque é uma prática que a gente está vendo muito, né? As crianças, os adolescentes, nós adultos, estamos em casa e a gente ligou, né, o nosso cérebro programado para quando eu estou em casa, eu estou no meu momento de relaxamento, que eu me desligo de tudo. Só que nós estamos vivendo um momento duplo agora. Não mais. Por isso a importância de quando eu vou realizar as atividades, sejam elas da escola, profissionais, eu preciso me preparar fisicamente. O meu cérebro precisa entender que o meu corpo se preparou. E isso vai, muitas vezes a gente, né, acompanhou assim muitas lives, é onde é falado a importância do teu autocuidado, da tua vestimenta. Porque muitas vezes eu me produzo da parte superior, em cima, fico bonita, e embaixo eu tô de pijama, tô com um chinelinho de ficar em casa. Isso, inclusive, influencia no meu desenvolvimento, né, das minhas atividades. Se eu vou estar 100% comprometido, inteiro naquela atividade, ou eu me permito. Metade do tempo eu estou comprometido, então metade eu estou alinhado, eu me arrumei, eu me preparei, e a outra metade eu estou em casa, por isso vem a sonolência, por isso vem a falta de foco, de eu conseguir realizar as atividades. Então começa nessa preparação. A rotina não pode nos abandonar nesse momento, ela precisa estar muito mais próxima de nós. Então eu tenho que ter um planejamento. O que é isso? Eu, por exemplo, eu tenho um planner. Nesse planner, eu tenho o meu planejamento, a minha organização do meu dia, o que eu vou fazer e o que eu vou deixar de fazer, e o que, se sobrar tempo, precisa ser feito. Mas aquilo que eu elenquei como atividades que eu tenho que fazer, eu tenho que cuidar para não começar a criar sabotadores na minha mente. Que são o quê? Eu coloquei uma atividade, realizar a atividade hoje de língua portuguesa, um exemplo. Vou fazer atividade física, vou assistir um filme, e eu não cumpro essa agenda. Eu vou ensinando para o meu cérebro a ser procrastinadora ou procrastinador. O que significa? Eu começo inúmeras coisas e eu não finalizo nada. Então, principalmente para o público de adolescentes, né, jovens, vamos olhar o quanto nós estamos iniciando e nós não estamos finalizando as nossas atividades, sejam elas da escola, de casa ou nossa, referente ao nosso autocuidado. Se eu tenho uma autoestima que eu alimento, mesmo nos dias em que eu estou mal, triste, com raiva, porque vão haver esses dias, sim, nós precisamos entender que a tristeza, a raiva, o choro, a indignação, a decepção, elas precisam existir na nossa vida, inclusive para nos ensinar. Porém, elas não podem tirar a nossa energia de vida. Então, se eu gosto, eu preciso gostar de ir para frente do espelho e me arrumar, pentear meus cabelos, ou se eu gosto dele amarrado, mas me tornar bonita e bonito, cheirosa e cheiroso. E é um comportamento simples, mas que a gente muitas vezes descuida, não faz, não cuida da aparência física externa. Porque quando eu começo a cuidar da minha aparência física externa, eu começo a mandar informações internas de que algo está se movimentando dentro de mim, energia de vida está vindo. Então, eu comecei a respeitar as minhas emoções, comecei a desenvolver autocuidado, e isso fez com que eu tenha autoadmiração.
né, com que eu consiga me admirar, olhar para mim, ver que tem muitos comportamentos positivos em relação a mim. Então, eu passei pela autoobservação, eu fui para a autoconsciência. Hoje eu acordei sem vontade de me arrumar, não escovei os dentes, não tomei café, peguei um material, fui para frente do computador, fiquei de uma forma assim, relaxada, relaxada que eu falo assim, como é que eu vou... Eu me coloco na frente da tela de uma forma despojada, sem estar alinhado. Então, isso vai fazer com que o meu cérebro entenda, sem responsabilidade. Isso vai ativar um outro sentimento, um outro pensamento. Sem responsabilidade, não é tão importante, não precisa fazer. E aí, essa atividade eu vou deixar para depois, essa eu deixo para depois. E aí, eu comecei o meu processo de procrastinação. E eu aquela pilha começa a aumentar, sabe? De coisas para fazer. Todas as vezes que eu deixar de fazer as coisas, eu tenho que ter uma consciência. Eu estou assassinando uma parte do meu eu. Muitas vezes de forma inconsciente e involuntária. Então, eu preciso organizar uma rotina e seguir esta rotina. Cuidar do meu corpo, da minha mente, dos meus pensamentos. Aí, meus sentimentos, eles vão, sim, trabalhar ao meu favor. Porque aí eu começo a desenvolver o amor próprio. O que é esse amor próprio? É a capacidade que eu tenho de reconhecer que eu vou ter dias, sim, que eu vou estar triste, dias que a raiva vai tomar conta de mim, mas eu prossigo, eu continuo, eu tenho a minha rotina e eu vou fazer, eu não vou desistir. Para isso, eu preciso acordar e ver primeiro onde eu e a minha vida estamos. Aonde que eu estou neste momento? Eu estou sonhando, eu estou planejando para onde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o meu estado atual hoje. Não, hoje eu me sinto triste, eu me sinto desmotivada, eu me sinto sem vontade. O que eu posso fazer? Aí eu começo a reconhecer. Reconheci minhas emoções, eu vou elencar 3. A gente não pode elencar um número de emoções que o nosso cérebro não consegue lidar. Eu quero me exercitar, eu quero mudar minha alimentação, eu quero criar uma rotina, eu não quero mais pensar no julgamento dos outros. Tudo isso são muitas informações para o nosso cérebro. Aí ele não consegue processar tudo isso. A força mental é senhora da força física, pois se a força física da mente quer, o corpo obedece. Então, nós percebermos o quanto que nós estamos focados na nossa meta, que vai tratar do resultado final. O que eu quero atingir nesta semana? Quando inicia a minha semana, eu faço um planejamento de tudo que eu tenho que executar, de segunda a sexta-feira. No sábado, eu vou me dar o desfrute. É o dia que eu vou viver tudo aquilo que eu cumpri. Eu vou comemorar, eu vou celebrar. Então, eu vou fazer algo que eu goste. E aí, todo mundo precisa ter o que eu gosto de fazer. O que me dá prazer, o que me faz bem. Eu gosto de assistir filme. Eu gosto de conversar com a minha família. Eu gosto de ter momentos. Aí eu me recolho. Eu preciso ficar um pouco sozinha. Eu gosto de caminhar. Claro que agora a gente tem muitas restrições, mas dentro de casa, eu posso criar uma rotina de atividade física dentro da minha casa, porque agora nós estamos tendo que nos adaptarmos muito a todos esses conceitos novos que a pandemia trouxe para nós. E a gente tem que cuidar os labirintos que a gente se coloca, porque muitas vezes eu quero o caminho mais fácil para chegar ao resultado final. Mas muitas vezes eu preciso olhar para esse caminho que, não quero olhar para isso. Não, eu não quero olhar para a minha procrastinação, eu não quero olhar para a minha falta de vontade, eu não quero olhar para a raiva, eu não quero olhar para o meu corpo, eu não quero olhar para as minhas emoções. E eu vou começar a entrar num emaranhado de emoções e vou ficar presa, como se numa teia de aranha ali. Então eu tenho que cuidar muito e observem muito. Um exercício que eu vou dar para vocês vão na frente do espelho e elenquem atitudes, comportamentos que vocês estão tendo, que vocês estão vendo, a imagem que você está vendo e o que está te incomodando. E daí nós vamos elencar.
Está me incomodando a minha tristeza no olhar. Está me incomodando a minha falta de vontade de sorrir. Então, eu começo a perceber, a reconhecer. Nossa, eu venho percebendo que eu estou muito irritada. Aí eu tenho que ir lá no fio condutor. O que está me deixando irritada? Né? Porque tudo é pensamento, foco, metas e objetivos estão ligadas muito às nossas emoções. Então, às vezes eu quero muito agir, porém eu não me preparo. E a preparação, ela começa inclusive naquilo que eu falei para vocês, da parte física externa. Fisicamente, externamente, como eu estou me preparando? Como eu estou preparando a minha mente? Quais estão sendo os sentimentos que não me sabotam, que eu estou alimentando? Acordar cedo, a minha qualidade de sono. Nós estamos passando muito tempo sob as telas. Então, o que a gente precisa observar? Qual está sendo o meu horário de sono? Eu estou cumprindo de 7 a 8 horas diárias de sono ou não? Se eu não estou cumprindo, isso vai prejudicar a minha qualidade de foco, de objetividade. Eu estou tendo um momento em que eu tomo sol, algo tão simples muitas vezes, mas que eu saio e que eu me permito pegar um pouquinho de sol, nem que seja na janela, porque isso vai ativar a minha vitamina D. Então, eu estou fazendo isso, eu estou tendo momentos em que eu abraço as pessoas da minha família, porque isso vai liberar, depois vocês vão ver hormônios de ocitocina. Eu estou conseguindo me conectar ou eu estou fechada no meu quarto, manhã, tarde e noite. Eu só saio para comer como se eu tivesse num regime de prisão interna, porque toda prisão ela começa na nossa mente. Então, o que eu estou fazendo? Porque eu começo a travar batalhas aqui na minha mente, o diálogo interno que a gente fala. Que significa o quê? Nós temos o bem e o mal atuando na nossa vida o tempo todo. E esse bem e o mal funciona assim. Hoje eu vou acordar motivado, hoje eu vou fazer, hoje eu vou levantar, hoje eu vou acordar às 7 da manhã e eu vou tomar café e eu vou fazer minhas atividades e depois eu vou em casa organizar o meu quarto, por exemplo. Aí vem o primeiro sabotador. Mas para quê? Fica dormindo, olha o frio que tá. E esse sabotador na nossa mente, o nosso cérebro, ele quer descansar. Ele quer o prazer, então ele quer comer, ele quer dormir, ele quer o que é prazeroso para nós. E nós temos que fazer um esforço. Não, eu vou levantar. Então, por isso que quando a gente coloca o celular, que não é adequado estar no nosso quarto, mas é o que a maioria das pessoas fazem, deixar o celular para despertar no quarto, não é um bom motivador. Por quê? Porque quando ele está do nosso lado, eu vou lá e clico apenas e coloco para silenciar ou desligo ele e não levanto. Então, o ideal é, eu tenho que ajudar a minha mente com os sabotadores que vão estar ali. Então, eu tenho que deixar meu celular para despertar num lugar que eu tenha que levantar da cama e ir até lá. E eu já saí da zona de conforto, consegui chegar. E aí eu começo a preparar meu cérebro, porque ele vai querer estar te dizendo, volta para a cama, lá tá quentinho, lá tá melhor. As atividades, quando eu me coloco para fazer, eu olho para todas as atividades que tem, meu cérebro já vai dizer muita coisa, não faz agora, deixa para depois. E aí são os sabotadores que vão impedindo a nossa força vital. Então, essa preparação que está aqui, a vontade que eu tenho de me preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer aquela atividade. Eu vou me preparar. Como que eu me preparo? O celular longe do quarto, eu não ficando até tarde em aplicativos de Instagram, Facebook, WhatsApp, porque é onde está tirando muito a nossa energia. Então, vamos ter muito cuidado, com isso. O que eu estou alimentando, na minha vida? O que eu estou fazendo que me traz bons resultados para a minha vida, certo? Porque o que o corpo sente é o que a mente acredita. Então, eu tenho que entender o que o meu corpo está sentindo. Porque o que o meu corpo está sentindo, a minha mente está acreditando. Se eu estou dizendo que eu passo a maioria dos dias com raiva, sim, daqui a pouco
o meu corpo começa a sentir os sinais da raiva. E quais são os sinais da raiva? Né? Que são os sentimentos tóxicos, mas que a gente vai vivenciar, vai passar por eles. Então, eles nos fazem mal, por isso a gente precisa ficar pouco tempo em contato com esses sentimentos e aprender a cortar tudo aquilo que faz com que a minha raiva aumente. Porque o que é a raiva? Ela é um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez, de frustração contra alguém ou contra alguma coisa. Então, eu tenho que perceber o que eu tenho alimentado, o que eu tenho trazido. Eu tenho trazido muito ressentimento, muito ódio, muita mágoa dentro da minha casa. Está tendo muito conflito de ideias. Eu tenho que, enquanto pais, se pais estão me ouvindo, nós adultos, enquanto pais, precisamos entrar em contato com o que está fazendo a gente ficar tão irritado. É a sobrecarga de trabalho, porque eu vou falar por nós mulheres. Muitas vezes nós mulheres nos tornamos um borrão de atividades. Sabe as tarefeiras? Então a gente entra como que se fosse num modo tarefas e não para de executar. E vocês devem ter muitas mães que vivem esse padrão, que elas entram dentro de casa e o defeito salta aos olhos, né? E às vezes vocês fizeram, vocês cumpriram algumas tarefas daquilo que foi deixado para vocês fazer, mas no pensamento de vocês, o sentimento de vocês é que não há o reconhecimento por parte dos pais. E os pais, em contrapartida, muitas vezes sentem isso também, porque eles chegam do trabalho imaginando um cenário e de repente eles chegam, quando eles abrem a porta, é outro cenário que está ali. E que para vocês é muito comum, muitas vezes estarem no sofá, deitados, jogados lá no sofá, ou a cama nem arrumaram ainda, né? Porque para vocês o foco de objetivo é qual? Eu vou viver o prazer imediato. Então, eu preciso dizer para vocês, é bom viver o prazer imediato? O nosso cérebro gosta muito. Porém, o prazer imediato, ele nos afasta de muitas conquistas da nossa vida. Então, nós precisamos aprender a renunciar a esse prazer imediato. Mas como que eu identifico isso? Primeiro, eu preciso entender qual é o meu padrão de funcionamento. Se eu funciono por elogios, a minha família precisa estar atenta a isso. Eu preciso estar atento, porque eu não vou receber elogios o tempo todo, mas eu preciso chegar para minha mãe, para o meu pai, ou para a figura que representa essa autoridade dentro da minha casa e dizer: olha, eu não me sinto reconhecido nesse lugar. E quantas vezes, familiares, vocês precisam dar esse espaço dentro de casa? Esse espaço precisa ser proporcionado para a gente ouvir a nossa criança, o nosso adolescente e nós adultos, porque é nesse momento. Qual é o momento que as famílias, porque as famílias estão dentro de casa, reunidas é outra coisa. Então pensem, se a família de vocês está reunida, porque reunido o que é? Eu trago para perto, eu trago para junto, eu compartilho a dor, o sofrimento, a alegria, a vitória, eu reconheço, eu observo que hoje ele não arrumou a cama, mas ele lavou a louça, ele se esforçou, ele fez algo além. Será que eu estou reconhecendo? Porque às vezes a gente está num padrão de cobrança tão alto com a gente e que a gente não reconhece, porque tudo sempre se trata do nosso comportamento. E nós temos muitos pais que são crianças interiores, sabe? Aquela criança que também faz birra, que grita, que sai batendo porta, que sob um conflito quebra toda a casa. É uma criança na birra, sem controle. Mas nós temos muito esses comportamentos no nosso dia a dia. E quando lá atrás, naquele slide, aparecia o autorrespeito passa inclusive por isso, gente. Nós reconhecermos que mesmo nós sendo pai, mãe, nós temos falhas. E que nós temos a humildade frente aos nossos filhos, a gente não está perdendo a força de pai e de mãe quando a gente reconhece para os nossos filhos de que essa é a minha fraqueza. Eu preciso de ajuda nessa área porque a mãe não quer que você, minha filha, quando case, tenha esse comportamento. Então, vamos nos ajudar, porque nós temos 50% das nossas emoções, elas são herdadas, né? Geneticamente.
50% é o meio. Então, 50%, se eu tenho uma mãe que se sente rejeitada, 50% da rejeição já está em mim. E aí eu tenho que trabalhar muito, me autoconhecer, saber aonde que é a rejeição, porque como que funciona a rejeição nos adolescentes? Os adolescentes fazem grupos, vocês têm grupos aonde vocês se identificam. Então, no grupo de vocês só vai estar quem pensa igual a vocês, sente igual a vocês, fala sobre as mesmas coisas que vocês, pactua das mesmas coisas. Vocês não vão trazer para perto de vocês, agregar alguém que pensa diferente de vocês. E o que que acontece? Se eu não sei que a minha ferida é a rejeição, se eu tiver no meu grupo alguém que diga assim, nossa, Luciana, como você tá feia hoje? Nossa, como você tá gorda? Nossa, olha, você não faz nada direito. Aciona em mim aquela minha ferida genética que é alimentada também no meu meio. E aí essa rejeição faz com que eu me encolha, me recolha. E aí eu começo a alimentar em mim, nossa, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, realmente eu não dou certo em nada. E esses sentimentos, eles só vão crescendo. E eles vão nos afastando da realidade. E esse afastamento da realidade que é, eu tive um episódio de rejeição, sabe? Uma pessoa falou algo para mim, e o que daquilo ela falou que é verdadeiro, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que reconhecer. E o que daquilo ela falou não faz parte da minha identidade. Por isso, adolescentes, jovens, a gente precisa reconhecer a nossa identidade. Quem nós somos? É o primeiro passo. E essa identidade, ela é reconhecida dentro da nossa casa. É de lá que vem a nossa força. Pai, mãe, vovó, enfim, com quem a gente cria. Mas assim, mesmo as crianças, adolescentes que são criados por avós, tiveram um pai e uma mãe que gerou. Então, a importância de a gente olhar para essa nossa geração, reconhecer que teve vida que veio de lá. E agora a gente está sendo cuidado por alguém. E reconhecer que feridas são essas. É da rejeição? É do abandono? É da inferioridade? Qual é a ferida que eu tenho? Se é uma dessas 3 feridas, eu tenho que olhar com muito cuidado e tratá-las. Porque senão, todas as vezes que eu me sentir abandonada, é aonde eu vou cometer, eu vou ter problemas na minha vida. Porque eu vou querer ir para outro padrão. Se eu me sinto abandonada, eu vou querer me sentir pertencendo. Para eu me sentir pertencendo, eu vou para o mundo das drogas, eu vou para o mundo do alcoolismo, eu vou para o mundo da prostituição, eu vou para o mundo do dizer sim para todo mundo e não para mim o tempo todo. Eu não me coloco como prioridade. Então é muito sério, porque nós, enquanto crianças, as emoções elas estão ali mostrando. Sabe aquela criança que vai na sala da diretoria ou procura a professora, procura os pais e diz: olha, fulano bateu em mim, aqui ele fez isso para mim, ele tá carente de atenção, ele quer atenção a todo custo. Então ali tem uma ferida bem grande, ferida do abandono. Então é um risco quando os pais não percebem isso. Então vamos olhar dentro de casa. Como vocês estão dentro de casa? Existe um momento em que vocês falam das emoções de vocês? É preciso e é necessário que lá dentro da casa tenha um momento em que se fale das emoções que vocês estão sentindo. E principalmente quando ocorre algum conflito, algum problema, precisa ser tratado. Por que você agiu dessa forma? O que fez? Você tem que reconhecer o pensamento. Tive vontade de quebrar o meu celular. Porque eu já acompanhei muitos casos que o adolescente não controla a sua raiva. Ele joga o celular. Mas esse jogar o celular não é para quebrar o celular. É para quebrar o coração da mãe. Para que a mãe perceba, viu? Você não dá valor para mim, mas para esse celular você vai dar, porque você pagou caro. Então, só que muitas vezes o adolescente ele não tem nem consciência de que ele está fazendo isso, porque ele quer atenção. Ele está dizendo, pai, mãe, eu tô aqui. Só que, claro que é um comportamento adequado? Não, esse é um comportamento inadequado, disfuncional. Tudo aquilo, gente, que nos tira, não é nem do controle emocional, mas é do reconhecimento das nossas emoções, é disfuncional. E se eu não tratar eles na infância e na adolescência, eu vou para a vida adulta e eu vou bater na minha esposa, eu vou bater no meu marido, eu vou entrar para o mundo dos vícios, porque vai ser o meu escape. Eu preciso ter um momento que eu tenho prazer. E aí, sabe onde que eu busco isso? No que é fácil.
Mas eu não consigo ver que o risco a longo prazo, que o prejuízo a longo prazo é enorme. Então, o imediatismo, ele nos prejudica muito. Então, observem se vocês estão sendo imediatistas ou se vocês estão conseguindo viver um dia de cada vez, porque isso é importante também. E observem o quanto que vocês estão sentindo raiva, o quanto que vocês estão se vitimizando, porque nós temos um padrão de vitimização muito grande. O mundo está contra nós, e aí a gente não consegue perceber que não é o mundo que está contra nós, somos nós que estamos contra nós mesmos. Sempre, gente, vai se tratar de nós, os nossos sentimentos. O apego. O apego é um outro sentimento muito tóxico, porque ele traz a dependência de achar que se precisa de uma outra pessoa para atingir a felicidade. E aí vem um outro problema muito grande, a dependência emocional. Nós temos a dependência química e nós temos a dependência emocional, que são pessoas que precisam de outras pessoas para viver, diferente da interação. Então eu vivo numa busca de agradar a todos o tempo todo, dizer sim para todos o tempo todo. Se você está nesse padrão, pare e comece a elencar. Por que eu preciso dizer sim para o outro mesmo quando é necessário não? Eu tenho minhas atividades, eu tenho minhas coisas, mas se alguém me chamar, eu largo tudo para socorrer. E eu me vejo como uma pessoa boa. Porque, olha, eu abandono a minha vida para te ajudar. E a gente vê muito isso em grupo de amigas meninas, né? Uma quer pegar a dor da outra, uma quer pegar a outra no colo e dizer, deixa que eu te cuido. Não! A dor é de cada um. Nós precisamos aprender a lidar com essas dores. Porque se no meu grupo de amigas eu fizer isso, quando eu tiver um relacionamento, eu vou grudar na outra pessoa como que se fosse uma cola e eu não vou deixar a outra pessoa respirar. E um relacionamento assim, ele não perdura. Sabe as amigas de terceiro ano, que lá do terceiro ano do Fundamental 1, que se uma olhar torto para outra, acabou o mundo? Porque já está ali, a gente tem que observar se ali já não tem um padrão de dependência emocional. Eu preciso que a outra me diga que eu sou boa. Eu preciso que a outra me diga que eu sou importante. Então, muito cuidado, gente, porque a emoção, esse reconhecimento que eu falo, ele vem disso. Não é o outro que determina a minha emoção. Eu determino. Sabe, a capacidade que eu tenho de olhar para essa emoção. Da mesma forma, a vergonha e a timidez. Eu tenho um padrão, por exemplo, que eu sou mais reservada. O fato de eu ser reservada, muitas vezes ele me colocou em situações onde a minha timidez me atrapalhou. E aí eu tenho que fazer um trabalho, porque a minha mãe é tímida. Como é que eu vou querer eu ser extrovertida, falante, chegar nos lugares, já me posicionar? E muitas vezes a comparação acaba com a nossa vida. Porque, principalmente na escola, existe um grupo em que tem as meninas que a gente fala que são as mais populares, as mais falantes, as que têm facilidade de se apresentar, de trazer ideias, mas isso não faz elas melhores do que ninguém. Essa é a habilidade que elas têm. Quem tem a habilidade da preservação é aquela habilidade que observa muito, que está atenta ao erro. O erro, ele passa aos seus olhos, ela é metódica, ela consegue perceber, ela é mais tranquila no devolver para as pessoas um retorno. Então, nós temos que ver as habilidades, a força que existe na timidez. A toxicidade, a doença que existe na timidez é quando ela vai para a vergonha, que me impede de eu sair de dentro da sala, me impede de eu ir para o pátio lá da minha sala, de eu ir para a cantina do colégio, que me impede de eu apresentar uma ideia que eu tive. Aí é tóxico. A preservação, inclusive, ela pode ser uma boa aliada a você. Outro sentimento tóxico é Peraí, só um pouquinho. A vergonha, a timidez, a rejeição, que é um sentimento, aquilo que a gente falava, né? A gente quer buscar a aceitação de todas as formas. E isso faz com que nós façamos coisas, inclusive, de que nós não pactuamos, não acreditamos, mas para não sermos rejeitados, muitas vezes a gente faz. E a ansiedade,
que é uma emoção que nós estamos vivenciando muito na pele, né? A ansiedade que ela vai trazer o quê? O estresse também. Então vamos olhar agora, porque nós vamos se dedicar um pouquinho a isso. Eu tive mudança de apetite, eu tive alergia na minha pele, eu tive tonturas, dor no estômago frequente, dificuldade para dormir, um cansaço constante, queda no meu cabelo, uma tensão muscular. Eu sinto que o meu corpo está sempre rígido, sabe? Sempre com dores musculares. Eu tive a minha imunidade baixou, eu percebo que eu estou adoecendo com frequência, muita dor de cabeça. Vamos olhar para esses sentimentos, porque o estresse é isso. Ele é uma reação física e mental, né, que faz com que a gente não consiga olhar para o nosso estado atual, a gente sofra com o nosso futuro. Isso é a ansiedade também, né? E aí, junto com o estresse, sempre vai vir o medo, a insatisfação e a angústia. Então, eu preciso olhar e se eu estou nesse padrão, porque o estresse me leva para vigilância. Então, eu começo a ficar irritado. Por que eu estou irritado? Porque eu não sei o que vai ser o meu futuro. E eu passo a querer controlar o meu futuro. E aí eu venho para um estado de ansiedade muito grande. Porque o futuro eu não controlo, eu planejo, mas eu vivo muito meu hoje. Eu tenho que ter essa consciência de que eu planejo o futuro, mas eu vivo hoje. E se eu estou lá no meu futuro, a minha ansiedade vai estar sempre alta. E aí vai vir o medo que me paralisa, porque aí, como eu não controlo o que eu não tenho na mão, que é o futuro, eu paro de agir. E aí eu começo também a deprimir. Então, um padrão de ansiedade e depressão, eles estão muito juntos. Porque daí eu começo a chorar com facilidade, eu começo a ter momentos de tristeza prolongados, não um dia triste, mas momentos prolongados, e isso faz com que eu comece a ter um padrão de insatisfação muito grande. Eu começo a olhar para a minha vida com tudo que existe de negativo e de ruim. E um sentimento tóxico vai puxando o outro. É a mesma coisa se eu mudo o padrão. Um pensamento funcional vai puxando o outro. Agora, se eu estou no estresse, eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho tristeza, eu tenho ódio e eu tenho inveja. E a inveja é um dos sentimentos que faz o quê? Eu queria ter a vida do outro. Por que a vida do outro é melhor? Por que o outro está sempre feliz no Instagram? E essa ferramenta aqui é uma ferramenta que vocês, jovens, têm que cuidar muito. Porque aqui há comparação e inveja 100% do dia. Porque eu não vou postar uma tristeza. Dificilmente eu vou postar uma viagem, uma foto feliz, uma foto em família. Que, inclusive, foram feitos estudos, né? Das postagens de Instagram e Facebook, aonde eu adoro o cachorro, tô ali com o cachorro, e parou a foto, eu largo o cachorro. Então, eu estou vivendo uma vida de aparências para o outro, sempre para o outro. E para o outro é doentio. Lembra? Vai na dependência emocional. Então, eu tenho que começar a reconhecer. Peraí, por que eu tô olhando? E cuidem, porque quanto mais tempo vocês passarem em Facebook e Instagram, mais aumenta o nível de insatisfação de vocês. Aí o que vocês têm não basta, a casa que vocês têm não presta, a família que vocês têm não é bom, o corpo que vocês têm não é adequado, a forma que é a boca de vocês não é adequada, e aí a gente começa nessa luta incessante de mudar o externo, porque o interno tá tendo muito choque. E aí eu vou para o ciúme. O que o ciúme causa na minha vida? Eu tenho medo de perder algo. E aí eu vou lá e não deixo o outro sobreviver. Seja pai, mãe, irmão, namorado, colegas de trabalho, a gente vê muito isso. Então eu não deixo o outro respirar, porque só tem que estar comigo. E assim, no ensino médio, a gente vê um pouco isso, né? De que esse grupo ninguém entra. Ninguém pode entrar. Então, muito cuidado com isso, sabe? Os valores já prontos, né? A gente precisa sempre sair do padrão de julgamento e entrar no padrão de que quais são os comportamentos que estão me afastando das pessoas. Porque às vezes eu acho que aquele grupo não me quer, mas eu, muitas vezes, eu tenho um posicionamento de que eu não concordo, por exemplo, com determinada atitude, e eu tenho que ter esse posicionamento, e eu tenho esse direito de dizer, não, eu não concordo, eu respeito você,
mas eu não quero fazer parte disso. Eu não acho que fumar vai me fazer bem. E ponto. Eu respeito você que acha que sim, mas eu não. Porque o que, que o cigarro é? Ele é um sabotador. Ele faz o que com a nossa mente? É o momento que eu esvazio. Por isso que você vê muitos adolescentes, adultos com um cigarro na mão. É o momento que eu estou esvaziando a minha mente. Só que tem outros recursos mais saudáveis para a gente esvaziar a mente, ter o nosso momento que é teu, somente teu. E nós temos que ter, todas as pessoas, um momento do dia em que eu não penso em nada. Todo mundo precisa se dar a esse deleite de pelo menos 10 minutos. Agora eu não vou pensar em nada. E vocês, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver o quão desafiador é não pensar em nada por 10 minutos. Porque a tempestade, a ansiedade vai vir até nós. Eu sei que eu já estou com o tempo um pouquinho estourado, mas já estou finalizando. Então, a gente olhar para a nossa razão, para a nossa emoção, eliminar o que está impedindo a gente de avançar e plantar novos resultados. Como que eu faço isso? Aqui vem uma dica para vocês. Como que a gente planta um novo resultado? Se comunicando com uma linguagem adequada, sim, sim, não, não. Linguagem adequada relacionada a você. Eu sou uma pessoa. Aqui está a linguagem adequada, que é você conseguir fazer, num primeiro momento, 10 afirmações sobre você, sabe? Eu posso mais. Esse é um exercício que todos poderiam fazer durante o dia. Por quê? Todos os dias, uma vez ao dia, porque isso aqui vai liberar a testosterona, que é a ativação de que eu posso, eu consigo e eu vou para a ação, adrenalina. Então, algo bem simples, né? Eu ficar repetindo isso em frente ao espelho todos os dias, é comprovado cientificamente que vai aumentar os meus níveis de testosterona e adrenalina. Eu ir para o meio do mato e dar uns gritos, vai aumentar. Aí eu não vou precisar da droga, que vai liberar adrenalina, eu não vou precisar. A adrenalina também é liberada pelos esportes radicais, né? Então eu tenho uma farmácia interna e eu tenho que aprender a desenvolver. A serotonina. Teve um estudioso do Shen que fez o método do sorrir. Então, ele nos fala que se nós acordarmos todos os dias e nós fizermos esse exercício, é um exercício que a gente vai achar ridículo num primeiro momento, né? Mas se a gente se colocar no espelho e todos os dias fizer isso, de manhã, de meio-dia e de noite, em 15 dias você vai observar uma mudança no teu nível de serotonina, de bem-estar. Então, quem quer fazer essa experiência, faça, porque nós fazemos e funciona, dá certo, né? Então, procurem sorrir. A ocitocina é abraçar e olhar nos olhos. Então, o quanto que eu estou fazendo isso com a minha família. E aqui tem todos os hormônios, o que eles produzem, mas eu acredito que eu estou com o tempo estourado, né, Vanessa? Então, eu acredito que essa parte dos hormônios, a questão da serotonina, a felicidade, a motivação que sai da dopamina, mas basicamente, o que, que precisa ser feito? Uma rotina, pensamentos, vigiar muito os teus pensamentos, escrever quais são os teus pensamentos tóxicos e elencar o que, que substitui a insegurança, segurança, medo, coragem, tristeza, alegria. Elenca o que precisa ser modificado, porque aí você começa a entrar num padrão mental de comportamento, tá? Porque tudo aquilo que eu pensar, eu vou sentir, tudo aquilo que eu sentir, eu vou agir, e tudo aquilo que eu agir vai acontecer. Tá bem? Então, eu acredito que seria isso. Eu espero ter contribuído com vocês. É bastante coisa para falar, porque as emoções, elas têm um universo gigantesco, mas basicamente é isso, né? E nós precisamos ter o controle, mas esse controle não é repressão, porque a gente confunde controlar com reprimir. Não, controlar é eu reconhecer as minhas emoções. Luciana, eu acho que a sua fala foi brilhante, né?
pena, né? Na verdade, nós organizamos um tempo também para não se tornar cansativo para os adolescentes, né? Mas tenho certeza que você tem muito ainda, né, a contribuir e também podemos pensar num novo momento, num novo formato, né? Que você tem um conhecimento grande. Tem alguns comentários aqui na página do Facebook muito relevantes à sua palestra. A Vera Stucchetti, que inclusive é nossa palestrante amanhã à noite, né, diz: muito boa conversa, reconhecer os meus sentimentos, emoções, saber que atitudes ter frente às dificuldades que você abordou. A mãe Cleusi Munhol diz: gostando da conversa, quantas falhas cometemos no automático? E assim temos também outras. A Vera, inclusive, sugere o filme Divertidamente, né? Quando você falava da questão de ter outros olhares, outros momentos. E, O Vanessa, professor... um outro filme para os adolescentes que vai se encaixar muito é Guerra Interior. Esse Então, filme vai falar muito aos adolescentes e aos adultos, tá? Então, fica mais uma dica aí do filme Guerra Interior. Os alunos adoram assistir um filme. O professor Ederson Bueno, que é nosso palestrante, quarta-feira pela manhã também falará com os nossos alunos. Né? Parabéns, Lu, pela fala, muito pertinente. Precisamos urgente cuidar da nossa saúde mental. Acho que realmente a sua fala atingiu as famílias, aos nossos alunos e trouxe, né, explanou muito bem esse cuidado, este momento que a gente vem passando. E eu também tive que repensar muitas coisas, inclusive o andar de calçado, né, de pantufa dentro de casa, preciso mudar hoje mesmo. Mas são coisas que a gente faz, né, no dia a dia e que não dá conta. Se alguém tiver algum questionamento, aqui não temos perguntas ainda. Se alguém tiver algum questionamento, pode deixar no chat, mas em todo momento estão elogiando a sua palestra, a sua fala foi muito boa. Exemplificou muito bem e tenho certeza que todos se viram dentro dos seus exemplos e de situações que ocorrem rotinamente, né, neste momento. Uhum. Se você quiser falar mais alguma coisa, Lu, não há questionamento, sua fala foi brilhante. Tá? Uhum. Eu agradeço, e assim, que as famílias possam, né, dedicar esse momento. Eu acho que esse é um momento preparado para que a gente olhe para o nosso interior. Então vamos buscar. Esse filme vai falar muito ao coração e à mente de vocês. Tá? Então, é isso que eu tenho para contribuir hoje. Eu espero, sim. E se tiver qualquer pergunta, Vanessa, a Vanessa tem meu telefone, se algum aluno quiser perguntar, porque às vezes, né, a gente em público também tem essa dificuldade, pode mandar para ela, ela encaminha e com certeza eu estarei respondendo. Isso, então fazemos esse combinado, né? Às vezes eles ficam com vergonha de expor a pergunta, podem mandar para mim que eu encaminho para a Luciana e ela vai responder, tá? E a Lu, a gente quer agradecer de coração a sua disponibilidade, mesmo porque a Luciana está fazendo um trabalho voluntário, né? E toda essa fala que nos fez pensar, nos fez refletir, e não poderíamos ter começado a semana de reflexões, né? Melhor do que com essa fala que você nos fez muito bem. Agradecemos de coração, Lu, a sua disponibilidade e todo o carinho, né, que você teve em elaborar esse material e estar hoje, né, dispondo do seu tempo, que eu sei que você tem, assim, muitos afazeres, né, dispor do seu tempo para estar conversando com os nossos alunos, os nossos professores e os nossos pais. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. Amanhã temos outras lives, quarta-feira, e vamos seguindo nessa reflexão, repensem, revejam tudo que foi abordado pela psicóloga Luciana Bodanese. Tenham uma ótima semana, né? E lembrem que temos os compromissos com as nossas lives nessa semana. Um abraço a todos, fiquem bem.